Olá, meus amigos, como estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. É uma alegria entrar em comunicação com vocês. Hoje, nós estamos aqui para mais um trabalho, que é a reflexão de uma mensagem dos irmãos Vozes, uma mensagem de conteúdo profundo, deveras consoladora, portanto, muito edificante. E eu tenho a enorme alegria de socializá-la com todos. Antes de trazer a mensagem para o conhecimento de vocês, eu gostaria de esclarecer que é uma mensagem dos irmãos Vozes, da equipe dos ostensórios. E ela nos diz assim: vencer as paixões é encontrar repouso nas mensagens do Cristo. Os excessos de toda ordem levam à perdição, prenunciam dor, sofrimento e arrependimento. Viver sob o jugo das paixões é se manter afastado de Deus e preso à materialidade. A saber, a vida é feita de desafios, e o maior deles é viver. Viver de verdade é submeter-se às leis divinas, as quais foram pensadas em prol do progresso da alma humana. A pessoa é tentada na sua fraqueza, mas também na sua força. Sabe aquilo que não entendemos nos outros? Erros alheios que achávamos que não íamos jamais cometer? E ao sermos um dia tentados naquelas mesmas questões, onde achávamos fortes, podemos nos surpreender negativamente com nós mesmos, errando igual ao nosso irmão, alvo no passado de nossa reprovação e até mais. É preciso saber viver, se não desejas sofrer. Muitos são os que, em estando bem, com a vida fluindo bem, na primeira tentação que lhe espreita, se entrega, e como um tsunami em sua boa vida, aparecerá problemas terríveis que não se imaginava passar, destruindo, de uma hora para outra, a vida de quem se permitiu flertar com o mal. Meus irmãos, zelem pelo que está bom. Continuem a jornada de cabeça erguida, olhando para frente, preservando as conquistas já realizadas. Sigam conquistando novas virtudes. As provações, os desafios são para serem vencidos. Desejam uma vida mais exitosa? Libertem-se do cativeiro das dores onde as paixões os lançou. Irmão Jeremias, irmãos Vozes, mensagem do dia 2 de setembro de 2023. Queridos amigos, para começarmos a reflexão da nossa mensagem que o benfeitor espiritual da equipe dos irmãos Vozes nos trouxe, eu vou me servir aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, com uma citação. O capítulo começa com uma citação de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, que nos diz o seguinte: o título do capítulo é Buscai e Achareis. E a citação nos diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á.
Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Pois bem, o Evangelho de Jesus nos chama a atenção para a nossa conexão com o divino. E Jesus vem nos ensinar a buscar o alto, buscar as forças divinas, as vibrações superiores. E o objetivo do Cristo com este ensinamento é de justamente fazer com que tenhamos a compreensão de que somos capazes de falar com Deus, o Criador, e podemos pedir, mesmo estando nós planejados, com uma encarnação em curso, fruto de um planejamento, dentro das possibilidades que temos, mas podemos pedir. E a orientação de Jesus é: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vejam bem, ele poderia ter dito: batei e as portas se abrirão, batei e as coisas vão ser reveladas a você, mas ele diz: batei, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Porque à medida que você busca, você se abre, precisa se abrir para o conhecimento, para o entendimento das coisas, e só assim haverá um crescimento espiritual. A doutrina espírita vem nos esclarecer profundamente. E é assim que os mentores espirituais, os benfeitores espirituais, como aqui o irmão Jeremias, nos traz mensagens de profunda reflexão, de conteúdo profundo, onde devemos buscar, encontrar o nosso ser. E aí, uma conexão com o divino. Meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz ainda assim, no item 2, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. O princípio da lei do trabalho. Então, essa colocação feita pelo Cristo, ajuda-te e o céu te ajudará, é o princípio da lei do trabalho, porque incita no homem uma movimentação. E a lei do trabalho, a lei do progresso, ela nos permite buscar o conhecimento, desde que o ser humano é dotado de razão. Ele é dotado de razão, e é por isso que a sua atitude na busca do conhecimento é científica, é filosófica, é a busca por coisas que podem lhe proporcionar uma vida mais digna, de acordo com o espírito que foi criado por um ser extraordinário. Então, o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, também nos traz
a seguinte informação: mas Deus lhe deu a mais do que ao animal. O desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-os às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. No esclarecimento, nós, espíritos perfectíveis, vivemos em busca do conhecimento. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, aqui o Espírito da Verdade, inspirando Kardec, vai dizer que é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Nascemos simples e ignorantes, nascemos seres imperfeitos, mas somos seres perfectíveis. Podemos chegar à evolução, porque fomos criados por um ser inteligente, extraordinário, justiça e bondade. Também o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz assim, após, ainda no item 2, após o alimento material, o homem necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Meus irmãos, a busca do conhecimento, ela não pode estar circunscrita à evolução material do homem, mas à evolução intelectual e daí à evolução moral, num processo paralelo e constante, que responsável pela edificação do humano. E isto se constitui a lei do progresso. Assim, no item 3, Kardec, também inspirado pela espiritualidade superior, vai colocar: se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Então, é por isso que nós, todo conhecimento, é por isso que o trabalho nos proporciona uma evolução, retira o homem da animalidade para a intelectualidade, e nisto aí está o progresso da humanidade. E todo o conhecimento que o ser humano adquire volta para o crescimento do planeta, do meio em que ele vive, do meio em que a humanidade vive, num retorno constante através das reencarnações. Temos inúmeras existências, e daí, à medida que aprendemos, retornamos para ensinar os mais, aqueles que não sabem ainda, aqueles que ainda estão na ignorância. E mesmo que o seu padrão vibratório não esteja tão positivo, mesmo que você não tenha moralmente avançado, o conhecimento está ali presente. Mas sabemos que a falta de um comportamento moral, a falta de um comportamento, mesmo que haja um comportamento intelectual, impede o avanço espiritual da humanidade. E sabemos, pois sabemos que somos espíritos vivendo experiências no mundo material, vivendo uma experiência material. Então, nós precisamos espiritualizar estas experiências, porque estamos vivendo num processo contínuo dialético. Então, não há só
evolução material ou só evolução espiritual. Existe uma cumplicidade necessária para que o espírito se torne cada vez melhor e que essa edificação seja verdadeira e possa colaborar com o outro. Porque quando a edificação não é verdadeira, é preciso retornar, e retornar para mundos inferiores, e retornar para condições inferiores de existência para o resgate. Daí, tantos espíritos estarem sendo remanejados do planeta há algum tempo, nesse processo de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas quando pedimos ao alto, quando buscamos a ajuda de Deus, de Jesus, dos espíritos superiores, da intercessão dos espíritos superiores, não podemos achar que vamos receber as coisas de mãos beijadas. Não podemos entender que, pela ajuda dos espíritos, devemos parar de trabalhar, de nos movimentar em busca daquilo que estamos solicitando. Não. O Evangelho, segundo o Espiritismo, vem aqui nos dizer exatamente que não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele. Dizendo, marcha e atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Então vejam, pedimos ao alto a intercessão, o auxílio divino, a intercessão dos mentores espirituais, dos benfeitores espirituais, que nos dê força, que nos inspire, que nos dê iluminação para vencermos os obstáculos. Nisso se constitui todo o movimento para o nosso crescimento. E é por isso que aqui o benfeitor espiritual nos diz, o irmão Jeremias nos diz, vencer as paixões é encontrar repouso nas mensagens do Cristo. Vencer as paixões é encontrar repouso nas mensagens do Cristo. Então, uma luta, um movimento intenso. Se eu rogo ao alto, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, para que haja esse processo de transformação. Então, a lei lhe permite, porque estamos inseridos na lei do progresso. À medida que lutamos, vamos adquirir, buscando aquilo a que estamos objetivando. Então, aqui, vencer as paixões é encontrar repouso nas mensagens do Cristo. Os excessos de toda ordem levam à perdição. Prenunciam dor, sofrimento e arrependimento. Viver sob o jugo das paixões é se manter afastado de Deus e preso à materialidade. Ora, o Livro dos Espíritos, aqui nas questões 629, 630, 631, 32, 33, né? Que no item 3 do capítulo 1 do livro terceiro, que nos fala sobre a lei divina natural, ele define aqui, nos dá, o Espírito da Verdade nos dá um conceito de moral. E, falando sobre o bem e o mal, Kardec pergunta na questão 629, que definição se pode dar à moral?
E aí o Espírito responde: funda-se na observação da lei de Deus. Observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo, tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Observar a lei de Deus é o princípio fundamental inserido na lei do progresso. É um processo natural na criatura humana, porque ele já vem eivado desse tipo de informação. Pois, de acordo com a questão 621, onde está escrita a lei de Deus? E o Espírito da Verdade nos responde: na consciência. Então já temos dentro de nós, trazemos dentro de nós essa informação. O que é fundamental, porque Kardec aqui nos esclarece quando pergunta ao Espírito da Verdade como se pode distinguir o bem do mal. E o Espírito responde: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Tudo que está de acordo com a lei de Deus é o bem. O mal, tudo que se afasta. Deus criou todas as coisas, mas não criou o mal. Deus não criou o mal. O mal é fruto de outras coisas, especialmente do comportamento desajustado do humano, que possui livre-arbítrio e que possui razão. Portanto, na questão 631, Kardec ainda nos pergunta ao Espírito da Verdade: o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? E o Espírito responde: sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber, utilizar bem o seu livre-arbítrio. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Bom, assim, a 632 ainda nos esclarece, na resposta em que Kardec dá, em que Kardec recebe do Espírito da Verdade, melhor dizendo. Jesus vos diz, porque Kardec pergunta: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo mal? O Espírito responde: Jesus vos disse: vede o que quereis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Vede o que quereis que vos fizesse. Fazei ao outro aquilo que quereríeis que vos fizessem. Vejam, meus irmãos, o princípio da lei de evolução, do progresso, que se baseia no trabalho, na lei do trabalho. Então, aqui o irmão Jeremias está nos chamando a atenção para o fato de que vencer as paixões é encontrar repouso nas mensagens do Cristo. Porque o Cristo está nos instruindo que devemos buscar nos melhorar para deixar de sofrer, para deixar de alimentar comportamentos negativos, nos afastando de Deus, nos afastando do que é bom, deixando de realizar o bem, deixando de pensar em nosso próximo. Fonte, portanto, atitudes que se tornam fonte, portanto, do desequilíbrio, e daí a angústia, a insatisfação, porque nós estamos fadados ao crescimento espiritual. E é por isso que quando nos entristecemos, quando nos afastamos das leis divinas. Ora, como é que podemos compreender se estamos mais próximos ou mais distantes da perfeição? Ou, melhor dizendo, se estamos mais próximos dos acertos do que dos erros. Da perfeição nesse sentido. Estamos aqui no mundo de provas e expiações, somos imperfeitos. Mas como é que a gente pode entender se estamos acertando? Bom, aqui
Jesus deixou bem claro no Evangelho: busque fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Faça ao outro o que quereríeis que vos fizessem. Então, vamos, por esta medida, tendo a possibilidade de entender, né, o nosso comportamento e andar pensando em avançar. O irmão Jeremias nos diz aqui também na mensagem: a saber, a vida é feita de desafios, e o maior deles é viver. Viver de verdade é submeter-se às leis divinas. Vejam bem o que ele está aqui nos dizendo. É submeter-se às leis divinas, as quais foram pensadas em prol do progresso da alma humana. Viver de verdade é submeter-se às leis divinas. Felizes aqueles que se submetem humildemente às leis divinas. Porque a sua alegria, a sua satisfação do dever cumprido estará presente em si, em você mesmo. Nas questões 614, 615 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o que se deve entender por lei natural? E o Espírito da Verdade responde: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, a lei foi pensada, como aqui nos diz o benfeitor espiritual, em prol do progresso da humanidade. E a questão 615, na questão 615, Kardec pergunta: a lei de Deus é eterna? E os espíritos respondem: eterna e imutável como o próprio Deus. Então, nós temos uma lei segura, uma lei firme, uma lei que não está instável, que não é instável, é uma lei de justiça e de amor. Então, é uma lei que lhe garante, a partir de suas ações, do seu movimento constante em busca do aprimoramento, ela lhe garante. Por quê? Ela está dentro de você. Ela está lhe dizendo bem alto: ande por este lugar, ande por esta questão, ande por este meio. E você vai comprovar na prática se está feliz, está próximo às leis divinas. Você estará cumprindo com as leis divinas. Se você está infeliz, você está infringindo a lei. Bom, aqui também o irmão Jeremias vai nos esclarecer com esta mensagem, quando diz assim: a pessoa é tentada na sua fraqueza. É um exemplo que ele nos dá. Mas também na sua força. Sabe aquilo que não entendemos nos outros? Ele aqui nos pergunta: erros alheios que achávamos que não íamos jamais cometer? E ao sermos um dia tentados naquelas mesmas questões, onde achávamos fortes, podemos nos surpreender negativamente com nós mesmos, errando igual ao nosso irmão, alvo no passado de nossa reprovação e até mais. Meus irmãos, o nosso próximo é o nosso espelho, onde nos refletimos. Então, criticar o próximo é não entender que nós temos as mesmas dificuldades e vamos passar pelos mesmos problemas, porque estamos vivendo num mundo compatível. Não somos superiores uns aos outros.
E quanto mais conhecimento temos, mais sabemos que não somos superiores ao nosso próximo. O nosso próximo está em nós, como estamos nele. E todas as dificuldades pelas quais ele passa, nós também vamos ter as mesmas dificuldades. Felizes aqueles aflitos que buscam nas palavras de Jesus, no conteúdo do Evangelho, a solução para os seus problemas. Porque ele vai ser consolado à medida que busque esse conforto na oração, na luta diária, no trabalho constante para se melhorar. Então, é fundamental que a gente entenda que erramos tal qual o nosso próximo. Daí, temos que trabalhar no sentido de vê-lo bem, de vê-lo feliz, de vê-lo satisfeito. É o único sentido que podemos encontrar de estarmos vivendo uma vida de profunda felicidade aqui na Terra. É darmos as mãos ao outro que precisa da nossa força, do nosso amor, da nossa benevolência, do nosso carinho. Bom, Jesus assim nos diz, e o Espírito da Verdade nos diz aqui na questão 781, ele nos diz assim, no capítulo, aqui procurando o capítulo 781, no capítulo Lei do Progresso, capítulo 7, do Livro dos Espíritos, e aí na questão 781, o Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: é permitido ao homem deter a marcha do progresso? E o Espírito responde: não, mas pode entravá-la algumas vezes. Como é que a gente entrava o progresso? Sendo ele constante e que se realiza independente de nós. Faz parte das leis naturais, das leis divinas, e não somos nós que vamos impedir que aconteça. Podemos entravar quando nós prejudicamos o outro, quando nós prejudicamos os nossos irmãos, o nosso próximo, quando interpretamos as leis divinas, a mensagem de Jesus, da nossa forma bem mesquinha e particular, visando o interesse pessoal, aos nossos interesses, aos interesses ligados aos interesses mundanos, perdidos numa interpretação equivocada, deixamos de atender tantas pessoas que precisam de uma palavra de verdade, verdadeira. Temos que deixar de ser aquela ânfora suja. Temos que lutar para que a nossa ânfora seja brilhante, que esteja limpa, que esteja translúcida, que esteja transparente como cristal, para que a mensagem divina, o líquido da mensagem divina, que é perfeito, possa estar claro nas nossas atitudes. É assim que nós vamos conseguir ajudar o outro. Mas entravamos o progresso quando estamos nos afastando das leis divinas e prejudicamos o nosso próximo. Contudo, a questão 781A, Kardec pergunta: que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Porque homens que criam, vamos dizer, remédios entorpecentes, drogas, irmãos nossos, viciam
outros irmãos, com aquilo que é ilícito e que não deixa o homem lúcido, quando a indústria produz aquilo que vende muito, mas que não faz o bem ao próximo, às pessoas, à humanidade. Uma série de coisas nós podemos pensar, meus irmãos, mas o que o Espírito da Verdade aqui nos diz, como resposta à pergunta de Kardec, que ele nos diz, que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade, o Espírito da Verdade responde: pobres seres que Deus castigará serão arrastados pela torrente que pretendem deter. Pessoas que desenvolvem ideias que levam os jovens a se viciar. Pessoas que interpretam equivocadamente o Evangelho de Jesus, as leis divinas, as leis que nunca nos deixaram alheios neste mundo em que vivemos, desde que a Terra foi construída, elaborada, pensada pelo Mestre Jesus. Então, todos aqueles que não fazem o bem ao seu próximo, eles tentam travar o progresso, deter o progresso da humanidade. Mas o Espírito da Verdade nos deixa claro que são pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que pretendem deter. E aqui o Espírito utiliza castigará, está em todas as traduções. Então a palavra é essa. Deus não castiga, mas ele coloca o indivíduo diante da lei e ele vai ter que resgatar, porque a lei é para todos. Ela age igualmente para todos, em todos. Então, a partir do momento que você infringe a lei, você vai ter que resgatar. E isso não é o reflexo de um Deus carrasco, que se ira, que dá castigos terríveis aos seus filhos. Não. É o resultado de um Deus de amor, de um Deus de justiça, que dá oportunidades aos seus filhos de resgatarem os seus erros, de repararem os seus erros. Então, queridos irmãos, a busca pelo aperfeiçoamento espiritual passa pela lei do trabalho, pela lei do progresso, passa por um esforço constante. Não podemos ficar parados esperando que as coisas ocorram. Como aquele jovem rico que abordou Jesus dizendo: mestre, eu sou um bom filho, cuido das coisas do meu pai, dos meus pais, cuido dos meus pais. O que posso mais fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus disse: vá, venda tudo o que tens e me segue. Naquele momento, o jovem se assustou, porque ele esperou que Jesus dissesse: meu filho, você não tem defeito algum. Você já está no reino dos céus. Mas Jesus viu nele um problema. Ele tinha o apego às coisas materiais. Jesus está dizendo que as pessoas não podem deter a riqueza? Não. Jesus está dizendo que ela não precisa se apegar nem aos bens materiais e nem às pessoas. Nenhum tipo de apego é positivo. Nenhum tipo de apego
lhe deixa evoluir. Nenhum tipo de apego lhe deixa avançar. Então, é nesse sentido que o irmão Jeremias aqui vem nos dizer na mensagem: é preciso saber viver, se não desejas sofrer. Então, muitos, ele continua dizendo, são os que, em estando bem, com a vida fluindo bem, na primeira tentação que lhe espreita, se entrega. E como um tsunami em sua boa vida, aparecerá problemas terríveis que não se imaginava passar, destruindo de uma hora para outra a vida de quem se permitiu flertar com o mal. Queridos irmãos, precisamos saber viver, senão desejamos sofrer. Assim como nos orienta o benfeitor espiritual aqui nesta mensagem. Porque precisamos buscar o aprimoramento das nossas atitudes. Buscar, refletir na vida que vivemos. E sempre avaliar que não somos especiais, únicos no mundo, e que não estamos sozinhos, e que o nosso próximo está vivendo coisas que estamos sujeitos a viver também. Então, é importante, aqui ele nos chama a atenção para uma questão crucial, que busquemos aproveitar todas as conquistas de verdade. Busquemos não desperdiçar, não podemos desperdiçar aquilo que já foi conquistado. Estamos vivendo, não somos perfeitos, estamos vivendo a nossa existência no mundo, repito, de provas e expiações, num mundo difícil, duro, uma escola, uma casa de correção, um lugar de educação, um hospital. Estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Então, não somos perfeitos. E é por isso que Jesus nos chamou a atenção. Orai e vigiai, para não cair em tentação. É por isso que temos que ter cuidado para não flertarmos com o mal. Porque quando você admira o abismo, quando você penetra o abismo, quando você visualiza o abismo, ele pode olhar para você de volta. Quando você, aqui como o Espírito nos falou, quem se permitiu flertar com o mal. Então, vamos abrir os nossos olhos para que não deixemos desperdiçar aquilo que já conquistamos. O mal existe, ele está aí à espreita. E nós precisamos de força, de fé, de coragem, discernimento, para nos mantermos firmes de acordo com as leis divinas, não se afastando delas. Então, o irmão Jeremias nos diz, ainda nos aconselhamos, meus irmãos, zelem pelo que está bom, continuem a jornada de cabeça erguida, olhando para frente, perseverando, preservando as conquistas já realizadas. Preservando as conquistas já realizadas. Sigam conquistando novas virtudes.
As provações, os desafios são para serem vencidos. E finalizando, ele nos diz: desejam uma vida exitosa? Libertem-se do cativeiro das dores, onde a paixão os lançou. Nesse sentido, o benfeitor espiritual está aqui nos dizendo, nos chamando a atenção, e que eu reflito com uma pergunta, uma questão do Livro dos Espíritos, que diz assim: qual o maior obstáculo ao progresso? E aí, o Espírito da Verdade responde inicialmente: são o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são obstáculos ao nosso crescimento espiritual, ao nosso avanço para dias melhores, comportamentos adequados, porque à medida que avançamos, o conhecimento faz um efeito extraordinário em nossas vidas. À medida que abrimos os olhos, vamos compreender cada vez melhor. E compreendendo cada vez melhor, entramos noutra sintonia. Meus irmãos, a transição está se dando. Alguns permanecerão no mundo velho. O homem velho, no mundo velho. O homem de atitudes que não se renovam. O homem que vai viver a aflição deste mundo. Mas aqueles aflitos, que são aflitos e são consolados pelo Evangelho, porque buscam, porque lutam por comportamentos melhorados e práticas em benefício do seu próximo, estes vencerão e, sem que percebam, entrarão para um mundo de regeneração. E estarão no mundo de regeneração, onde não exista violência, onde a paz se estabelece, onde o mal não tem espaço. Queridos irmãos, agradeço mais uma vez pela presença de vocês. É uma alegria imensa estar aqui novamente. E rogamos ao Pai por uma nova oportunidade em breve. Muita paz a todos, que Jesus ilumine a todos neste dia e sempre. Até uma próxima oportunidade.